Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Yara, eu sou médica cardiologista e aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis e, mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. E no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto muito esperado por mim. Muita gente tem dúvida se isso trata-se de uma doença. Algo muito estigmatizado, que pode carregar muito preconceito. Mas a medicina não tem dúvida. Com certeza é uma doença. Na verdade, a gente trata isso como uma epidemia. E para falar desse assunto, eu convidei a doutora Juliana Delfino, que é médica formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né? Tem residência em endocrinologia e metabologia e é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, membro da Sociedade Brasileira de Obesidade, além da Sociedade de Climatério. O PES me uniu a ela, a Marília nos conectou, e eu estou muito feliz e muito lisonjeada que você tenha aceitado esse convite. Seja bem-vinda, doutora Juliana. Muito obrigada, Yara. Eu que agradeço o seu convite para a gente trazer informações de qualidade para as pessoas em assuntos tão relevantes. Obrigada. Segundo dados, né, do Vigitel, né, que é um sistema de vigilância anualmente feito, de 2023, 24% da população brasileira tem obesidade. Se a gente juntar sobrepeso e obesidade, esse número vai para 61%. Comparando em 2006, a gente teve uma escalada de 80% de aumento, de incremento de sobrepeso e obesidade. Mas, afinal, vamos começar conceituando. O que caracteriza a obesidade? A obesidade ela é uma doença crônica caracterizada por um acúmulo anormal de células gordurosas de tecido adiposo. E isso pode levar a uma série de outras alterações por conta do processo inflamatório que ela causa e por isso ela é considerada uma doença, né? Com certeza. E qual é, Ju, o melhor método para a gente avaliar a obesidade? Sei que recentemente algumas mudanças estão sendo feitas, mas como é feita essa avaliação atualmente? A maior parte dos estudos sempre avaliou o índice de massa corporal como um critério para o diagnóstico de obesidade, que é aquela continha que quase todo mundo já sabe, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, e dependendo desse resultado, a pessoa era classificada como sendo portadora de obesidade. Hoje a gente já sabe que a obesidade ela é mais uma doença do tecido adiposo, é uma doença da adiposidade. Então me importa também saber aonde que está a distribuição desse excesso de gordura corporal. Porque eu posso ter um indivíduo com IMC normal, mas ele ter um acúmulo de gordura em região abdominal, essa gordura visceral, que a gente sabe que é metabolicamente danosa para o organismo. Então hoje na prática, no dia a dia, a gente pode utilizar o IMC, mas a gente usa outros parâmetros, como exame de bioimpedância, em que eu vou avaliar essa distribuição e essa porcentagem de gordura corporal, o exame de densitometria óssea para avaliação de composição corporal total também, justamente para a gente ver onde que está essa adiposidade. E falando em números, o IMC, para quem aí não se lembra, né, que é massificamente falado, mas o IMC acima de 25, ele vai ser, entre 25 e 30, ele vai ser considerado sobrepeso, e acima de 30 ele vai ser considerado obesidade. E falando dos outros parâmetros, por exemplo, em relação à circunferência abdominal, ou mesmo em relação à bioimpedância, qual é o número corte aí que a gente utiliza? Na circunferência abdominal, a gente usa aí para o homem valor acima de 102 centímetros e para a mulher valor acima de 88 centímetros, como um risco aumentado para todos os efeitos deletérios que o excesso de gordura corporal pode causar. E no exame de bioimpedância é essa composição corporal. E aí também a gente consegue ver essa distribuição. Então não existe um número mágico aí no exame de bioimpedância ou no exame de avaliação da composição corporal por densitometria óssea de corpo total. O que a gente vai avaliar é essa distribuição de gordura. Se ela for mais uma gordura visceral, mesmo no indivíduo com peso e IMC normais, essa gordura, esse indivíduo ele já pode ser considerado como um portador da doença da adiposidade. A gente ainda não fala um indivíduo que vai ter obesidade, mas ele já pode ter as consequências dessa distribuição irregular. Agora, falando sobre população geral, né, Jupa, é claro que muita gente não tem acesso, né, a esses exames, a esses métodos diagnósticos. A gente
e mais de 90% das vezes esse IMC vai servir para uma Exatamente. avaliação. É importante, às vezes, a gente diferenciar e não deixar muito complexo algo que pode ser, né, mais simplificado. Perfeito. Então, isso pode ser utilizado na maior parte da população, obviamente que seria mais fidedigno que a gente tivesse todo o resto dessas avaliações. E o contrário também é verdadeiro, né? Muitas vezes a gente tem aquela pessoa que é musculosa, aquele mundo fitness, aquela pessoa que também tem um peso mais elevado, pode dar um IMC, mas tem um baixo percentual de gordura, tem circunferência abdominal baixa, né? Também não vai se encaixar aí nesse padrão da obesidade. Exatamente. Né? Então, por que a obesidade ela é considerada uma doença? Você já caracterizou que é uma doença do tecido adiposo, mas por que a gente considera ela uma doença? Porque ela está associada ao desenvolvimento ou à piora de mais de 200 outras doenças. Então, ela pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, infarto, isquemia, trombose, arritmias. Pode estar associada ao desenvolvimento de cânceres, como, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, uma piora da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, diversas patologias, osteoartrites, estão associadas com a obesidade. Então, por isso a gente considera como sendo uma doença. E ela, por si só, aumenta a mortalidade também, né? Sim. Independente de ser, né, uma predisposição para outras doenças, né? Ela, por si só, independente, quando a gente vai avaliar estudos, independente de outros fatores, como hipertensão, diabetes, ou a mesma apneia de sono, ela isoladamente também vai aumentar o risco de mortalidade. Perfeito. E aí, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da obesidade? Porque muitas vezes a gente fala, poxa, esse cara ali come de tudo e não engorda. Outra pessoa acha que come muito pouco e engorda muito. Qual a importância desses fatores de risco? E os fatores complementando, e os fatores genéticos realmente têm uma grande relevância aí no aparecimento dessa doença? Sim, o fator genético ele é muito importante, né? Os estudos mostram que a genética ela é responsável por até 70% do nosso peso. Então, se o indivíduo tem uma história familiar de obesidade, a chance dele ter obesidade é muito maior. Então, por exemplo, se a pessoa não tem os pais magros, a chance dessa pessoa desenvolver obesidade é em torno de 9%. Se essa pessoa tem um dos pais com obesidade, isso já aumenta para 50%. E se ela tiver os dois pais com obesidade, essa chance já aumenta para 80%. Então, quais são os fatores de risco para a obesidade? A gente pensa, então, primeiro na genética e no ambiente que esse indivíduo está inserido. Então, o estilo de vida, a alimentação, a gente sabe que estamos aí num ambiente obesogênico, o sedentarismo. Ao longo da vida desse indivíduo, ele pode desenvolver obesidade decorrente do uso de medicações para tratamento de outras patologias, doenças psiquiátricas, na cardiologia, uso de beta-bloqueadores, a gente vê associado com o aumento do risco de ganho de peso em algumas pessoas. Então, existem vários fatores externos associados com essa genética e que desencadeiam a obesidade. Por isso que a gente fala que ela é uma doença multifatorial. Como todas as doenças crônicas não transmissíveis, né? Que aí tá no rol também das doenças cardiovasculares. O fator genético, ele vai ser muito importante, mas ele não é determinante, né? Perfeito. Então, outros fatores, a depender das escolhas ali que são feitas, você pode modificar, né, esse fator genético que muitas vezes é tão preponderante. E quais as consequências, assim, antes um pouquinho disso, para esse diagnóstico, né, de obesidade, você já citou que a bioimpedância, a densitometria, o exame físico, obviamente. Eu preciso pedir algum exame, né, para porque muita gente fala assim, será que eu estou obesa por conta dos meus hormônios? Eu preciso pedir algum exame para esse diagnóstico de obesidade? O diagnóstico de obesidade ele é um diagnóstico clínico feito através da história do indivíduo, do paciente, feito através do exame físico. E aí, nessa história, a gente já consegue colher elementos que vão nos nortear para qual é a causa daquele indivíduo ter desenvolvido a obesidade. Mas, claro, a gente precisa excluir algumas outras disfunções hormonais que podem estar associadas com a obesidade. Então, alguns exames laboratoriais, eles são solicitados, sim, para a gente excluir causas secundárias.
secundárias, né? Porque a gente sabe, por exemplo, um hipotireoidismo descompensado, ele pode piorar um quadro de obesidade, ele pode favorecer um ganho maior, alterações... Não tanto quanto as pessoas imaginam, né? Mas ele pode favorecer. Multifatorial, né? Dentro de todo um contexto, se o indivíduo tiver um hipotireoidismo descompensado, pode agravar mais, favorecer mais o ganho de peso. Doenças das adrenais, como o hipercortisolismo, uso de corticoides. Então, alguns exames laboratoriais, eles são pertinentes que sejam realizados para a gente excluir causas secundárias. Perfeito. E quais seriam essas consequências, né, da obesidade? Né, você já falou um pouco por que ela é uma doença, quais as consequências, mas elenca um pouquinho sobre essas consequências da obesidade para o indivíduo. Então, essa doença da adiposidade, esse excesso de tecido gorduroso, ele gera um processo inflamatório crônico no nosso corpo. E esse processo inflamatório leva a uma produção de uma série de substâncias que vão interferir, repercutir em todo o nosso organismo. Então, a gente pode, como eu já disse, a gente pode ter aí do ponto de vista da saúde do coração, um risco aumentado para hipertensão arterial, para arritmias cardíacas, o aumento no número de tumores, como eu já disse, de câncer de colo, de mama, de próstata. Então, uma série de alterações. O próprio diabetes tipo 2, a gente sabe que a obesidade é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Então, são consequências para todo o nosso corpo. O corpo entra num desequilíbrio, né? Ele está desequilibrado e esse processo inflamatório, como a consequência final mais fatal das doenças cardiovasculares, a inflamação é um fator muito preponderante, né? Tudo está relacionado a esse processo inflamatório. Então, ele vai interferir na queda do HDL, que é um colesterol bom, aumento do LDL, que é o colesterol ruim, né? Nessa rigidez maior dos vasos sanguíneos, na deposição da própria aterosclerose e, como consequência final, né? A maior morte ali por doenças cardiovasculares, de AVC, infarto e tudo mais. E tem uma questão também que as pessoas, às vezes, não estão tão atentas, mas é a infertilidade. Tanto feminina quanto masculina associada à obesidade. Inclusive, a gente já até gravamos um episódio aqui sobre isso com a ginecologista e falamos a respeito de como interfere até nessa infertilidade. Então, é uma doença multifatorial que vai interferir do fio de cabelo até o sistêmico, até o dedão do pé. Exatamente. E agora vamos lá. A gente já sabe o que é obesidade, quais são as consequências e tal. Por que, Ju, é tão difícil perder peso? É porque esse tecido gorduroso, né, a nossa gordura corporal, ela é a nossa reserva de energia. Então, a gente tem uma regiãozinha ali do nosso cérebro, chamada hipotálamo, e ela regula a nossa gordura corporal. Então, é como se fosse um dinheirinho na conta. Então, quando eu ganho peso, eu fiz uma reserva, eu fiz uma poupança de energia, e o meu hipotálamo tende a lutar contra essa perda. Isso é um mecanismo que a gente tem, porque o mecanismo de regulação da gordura corporal, ele vem ali desde o homem paleolítico, né, em que tinha dificuldade de acesso à comida. A gente tem estudado bastante, né, Ju, sobre a história, sobre os homens pregressos, né? E como isso, apesar de ter mais ou menos uns 300 mil anos, né, desde o Homo sapiens, mas o nosso cérebro, o nosso sistema autônomo, toda essa nossa regulação de sobrevivência, o nosso cérebro ainda pensa que nós estamos num ambiente inóspito, né, de sobrevivência. E isso vale também para todas as outras consequências da doença, mas para a regulação da gordura corporal. E às vezes as pessoas, os pacientes falam, nossa, mas então o cérebro, ele está contra mim. Não, ele está a favor. É o ambiente que nós estamos inseridos que não está a favor, né, com excesso de alimentos, o sedentarismo. O cérebro ainda não entendeu que você está fora do ambiente que é inóspito, né? Exatamente. O nosso cérebro meio que não entendeu isso, né? E o ganho de peso, ele é hormonal? Eu fico brincando algumas vezes falando com o paciente, a gente só tem um hormônio pra gente comer e vários pra gente parar de comer. Exatamente. Né? Então, só tem um. Fala um pouquinho sobre isso. Apesar que as pessoas também desmistificar um pouco, que as pessoas acham que tudo tem que dosar hormônio para... Muitos desses hormônios não são dosáveis ou só são feitos para fabricar medicamentos, né? Enfim, né? Em estudos de laboratório. Mas fala um pouquinho sobre essa parte hormonal. Nós somos tão feitos para fazer essa reserva de energia corporal, de gordura corporal, que temos um hormônio só responsável pela fome e em torno de 16 hormônios responsáveis pela saciação e saciedade. Então, é tipo uma briga de 1 contra 16. Exatamente.
Justamente porque essa reserva é o que nos fez chegar até aqui, né? Sobreviver a condições adversas ao longo da evolução da vida humana. Agora, quanto a hormônios serem causa de obesidade, a gente precisa pontuar, avaliar cada indivíduo no seu desenvolvimento da obesidade, né? Então, existem realmente alguns distúrbios hormonais que favorecem o ganho de peso. Como você falou, multifatorial, um quebra-cabeça. Você vai juntando várias pecinhas e essas pecinhas podem ter maior ou menor influência, né? Exatamente. Mas não é completamente isolado, né? Porque algumas vezes o paciente tem um pouco de uma ansiedade de descobrir algo que está desencadeando a obesidade, né? E aí acaba se frustrando um pouco com isso, né? Por isso que é importantíssimo que a gente sempre esclareça que é multifatorial. Né? Raramente você vai ter um quadro de obesidade que não seja multifatorial, a não ser casos muito raros, né, de obesidade monogênica, alterações genéticas aí mais raras, mas a maior parte das vezes é multifatorial, nunca é uma coisa só. Exato. E então, quais são aí os pilares fundamentais, né, desse tratamento? Porque a gente já sabe que é difícil, e como vencer, como ganhar, né, desses 16 contra 1 aí, dessa luta que às vezes pode parecer desigual. Pilar do tratamento da obesidade sempre vai ser a mudança do estilo de vida. Então, esse indivíduo ele vai ter que fazer algo diferente do que ele fez até agora, que o levou ao ganho de peso. Então, vai trabalhar a questão da alimentação, é preciso fazer uma dieta com déficit calórico, exercício físico, cuidado com o sono, gerenciamento do estresse. E dependendo, e por isso o tratamento é individualizado, dependendo do quanto que essa pessoa precisa ou deseja emagrecer, a gente pode ou não entrar com a medicação anti-obesidade. E isso seria a minha próxima pergunta. O uso de medicamentos, ele sempre vai ser necessário? Não. Perfeito. Mas assim, quando você, só para detalhar um pouquinho mais, você tem um paciente que chegou ao seu consultório, ele tem ali os índices, né, o IMC acima de 30, né, vamos colocar ali 33, por exemplo. Ele tem uma circunferência abdominal aumentada e ele vai iniciar um tratamento para obesidade. Você já inicia ali o uso do medicamento ou vai ser uma avaliação individual, a depender dos casos? Sempre a avaliação deve ser individual, porque eu preciso saber se essa pessoa tem só obesidade ou se ela tem outras comorbidades associadas, uma insuficiência cardíaca, uma hipertensão arterial, uma dislipidemia, e o quanto que essa pessoa vai se beneficiar da perda de peso. Então, só com mudanças do estilo de vida, a gente sabe que a pessoa perde no máximo 5%, estourando 8% do peso dela que ela começou o tratamento. Se isso for insuficiente, a gente precisa de medicações anti-obesidade para ajudá-la a perder mais. Então, se eu preciso que uma pessoa, para se beneficiar da perda de peso, pensando na sua saúde, precise de uma perda acima de 10%, eu já vou pensar numa medicação anti-obesidade. Se essa necessidade for ainda maior, e dependendo do grau de obesidade dessa pessoa, eu vou pensar até mesmo numa cirurgia bariátrica. Perfeito. Então, isso é sempre individualizado, e a gente sempre vai alinhar a necessidade desse indivíduo voltada para ganho de saúde, porque esse é o objetivo do tratamento da obesidade, junto com a expectativa. E em alguns momentos, esse tratamento de obesidade tem uma urgência. Não, uma urgência no sentido, é um paciente que tem uma hipertensão, que mal controlada, é um paciente que já teve um infarto, é um paciente que tem uma apneia do sono, é um paciente que já tem uma insuficiência cardíaca, diabetes. Então, você tem que correr ali contra o tempo para reduzir efetivamente a mortalidade daquele paciente, porque às vezes as pessoas não têm essa percepção, né? Que é a questão da inércia terapêutica, né? A gente tem que combater essa inércia terapêutica, a gente tem que avançar sempre pensando no benefício desse paciente. Quanto menos tempo ele permanecer numa obesidade não controlada, pior será para ele. Então, a gente sempre tem que avançar. Mas, claro, respeitando aí o tratamento sempre centrado no paciente, porque muitas vezes ele chega pra gente com muitas crenças sobre o uso de medicações, anti-obesidade, com experiências anteriores ruins. Então, é preciso fazer todo um trabalho de acolhimento, de informação, de educação mesmo em obesidade. E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre as fases da perda de peso, porque isso muitas vezes passa pela frustração do paciente, né? Você vai explicar isso, como são essas fases? Muitas vezes o paciente começa a perder peso, estaciona, desanima, não quer mais voltar. Explica
como são as fases do emagrecimento, para que as pessoas não percam a esperança e que pode dar certo. Didaticamente, a gente dividiria numa fase aguda, ou fase 1, que é a fase do emagrecimento, que seria a fase da perda de gordura corporal. Essa fase duraria aí em torno de 6 meses a 1 ano, mas ela é bastante variável. Com isso, à medida que o organismo, o cérebro, né, o gerente lá da conta, vai percebendo que a gente está perdendo a gordura corporal, esse indivíduo pode entrar na fase que a gente chama de platô. Ele volta dizendo que continua fazendo as mesmas coisas que estava fazendo na fase de perda de peso, mas ele não consegue mais avançar no emagrecimento. Então, essa fase é uma fase em que a gente tem que reavaliar o tratamento, às vezes fazer mudanças na dieta, no exercício físico. Se essa pessoa estiver usando uma medicação anti-obesidade, a gente vai associar uma outra medicação. Se ela não estiver usando, talvez seja o momento de iniciar. E depois a gente tem a fase mais difícil e desafiadora, que é a fase de manutenção do peso perdido. E que é a fase mais importante, porque ela é para a vida inteira. O cérebro sempre vai entender que o peso máximo que eu tive na minha vida é o peso que eu devo ter por toda a minha vida. Então, a fase de manutenção é justamente essa fase em que a gente espera que esse paciente já tenha criado uma educação em obesidade, uma consciência maior, e por isso o tratamento, ele deve ser sem interrupções, né? Para que o paciente, a gente consiga em todas essas etapas, ter todas as medidas necessárias para que ele seja bem sucedido. E entender que não é também uma linha reta. Ele pode estar numa fase de platô, ter reganho de peso, e a gente ter que começar tudo de novo. Então, é um tratamento para a vida toda. Com certeza. E aí, é como se o cérebro realmente, você começa a perder peso. Perdeu bastante peso aí durante 6 meses, 1 ano. O seu cérebro vai entender, poxa, o que está acontecendo comigo? Exatamente. Eu preciso me realinhar, eu estou perdendo a vida, eu tô perdendo, o que está acontecendo? Eu vou regular esses hormônios para que você entre em equilíbrio, que é sempre aquela ideia, manter o peso que você está. Recuperar a poupança, o estoque de energia. Esse é um dos motivos, que seria a minha próxima pergunta, mas você já respondeu, por que é tão difícil, né? Essa manutenção mesmo do peso. Exatamente, porque é essa briga, né? De um hormônio contra outros 16. Mas o que acontece quando a pessoa perde peso? Existe o que a gente chama de adaptação metabólica. Então, o cérebro, ele promove um processo de adaptação metabólica com o objetivo de reganho de peso. Como é que ele faz isso? Há um aumento na nossa fome, em torno de 95 calorias dia, e há uma redução do nosso gasto calórico em torno de 25 calorias dia. Então, existe todo um mecanismo focado realmente para o reganho de peso. Mas tem jeito de não ter reganho. Perfeito. E esse assim, existem formas de você prevenir essa obesidade? Vamos pegar ali um pessoal que está vendo aqui, então olha para o seu pai obeso, olha para sua mãe obesa, né? E tá ali, já começou a ganhar peso. Como que existe forma de prevenção? A prevenção da obesidade de uma forma mundial, geral, é algo mais frustrante porque vai depender muito de políticas de saúde pública, né? Que ofereçam alimentos mais saudáveis, que favoreçam uma mobilidade sem uso de transportes maior, prática de exercícios físicos, enfim. Mas individualmente, sim, a gente consegue fazer essa prevenção. E é muito importante isso que você tem dito. Eu tenho recebido cada vez mais pessoas no consultório que têm uma história familiar de obesidade e, por obterem informações de qualidade, procuram para a prevenção. Eu acho isso fantástico, sensacional, porque é uma oportunidade única de mudar realmente a vida dessa pessoa, no tocante à sua saúde. Então, é criar um microambiente favorável. Aumentar a sua longevidade, né? E livre de doenças, livre de sequelas, né? Então, sim, no nível individual, a gente pode fazer a prevenção da obesidade através do estímulo da prática de exercício físico. Mais uma vez, né? Que aí a gente une a endocrinologia com a medicina do estilo de vida, com a cardiologia. Que é isso, combater o sedentarismo, uma alimentação saudável, o sono, gerenciamento do estresse, consumo alcoólico, né? A gente precisa também, porque às vezes as pessoas acham que o ganho de peso vem só da alimentação, da comida, e esquecem um pouco das calorias embutidas ali na bebida alcoólica. Então, é um processo de educação. É possível, sim, fazer a prevenção em nível individual, e é algo, assim, realmente
muito recompensador quando a gente de fato consegue. E as pessoas, às vezes, elas lembram bastante, assim, que ela precisa fazer atividade física e da alimentação, mas esquece dos outros pilares, né? Perfeito. Sono é uma coisa muito negligenciada. A gente gravou também aqui um episódio sobre sono, que é uma medicina que vem surgindo relativamente nova, né? Algo novo que a gente tem muito ainda para descobrir a respeito do sono. E esse gerenciamento de estresse e ansiedade, né? Que vivemos numa sociedade extremamente estressada e ansiosa, e isso com certeza vai interferir ali nesse ganho de peso. Exatamente. E existe cura, Ju? Não, a obesidade ela é uma doença crônica, recidivante, ou seja, a chance de uma pessoa que emagreceu ter reganho de parte ou de todo o peso perdido é muito grande, e isso não depende de uma força de vontade dessa pessoa, não é fisiológico emagrecer, mas ela tem controle. Então, hoje a gente trabalha com a obesidade controlada. A gente não fala em cura de obesidade, mas a gente fala numa redução de um percentual de gordura corporal, que a gente traz esse paciente para uma zona menor de risco, com uma maior longevidade, maior qualidade de vida. E para que ele fique em remissão dessa doença, ele precisa desse acompanhamento multiprofissional, por toda a sua vida. Então, um médico, nutricionista, um profissional da educação física, muitas vezes também um psicoterapeuta. Mais uma vez, essa interface com a cardiologia, né? Eu comparo sempre a obesidade com a hipertensão, por exemplo, né? Que você pode ter remissão, mas você não tem cura. Se os fatores preponderantes ali que fizeram o aparecimento dessa doença, ela pode voltar a acontecer, né? Tem fatores genéticos, hábitos e ambiente. Então, você vai ter que mudar os genéticos, você não consegue mudar, mas você vai mudar os seus hábitos e tentar melhorar o seu ambiente. E quando a gente fala disso, fala de filho também, que é algo para você olhar em casa, para o seu filho, o ambiente que ele está inserido, para essa prevenção também da obesidade em crianças, que também é assustador o que está acontecendo, né? Se a gente for pensar, a prevenção seria já ali na mulher gestante, Exato. né? Que seria a epigenética. A gente já sabe ali que os hábitos alimentares dessa mulher durante a gestação, o estilo de vida dessa mulher durante a gestação, tem impacto sobre a regulação da composição corporal do seu bebê, desse adulto no futuro. Perfeito. Ju, eu acho que é isso. Você gostaria de complementar com mais alguma coisa aí que você acha relevante deixar aí de recado pra galera? Eu acho que a pessoa que tem obesidade, ela precisa compreender que é realmente uma doença crônica, recidivante, de difícil realmente tratamento, porque a gente está num ambiente obesogênico. É uma doença em que a pessoa não precisa dizer que tem, ela já é vista com essa doença, então ela sofre muitos estigmas. Então, se você tem, né, obesidade, o que eu digo sempre para os meus pacientes, procure informações, procure saber sobre a obesidade, porque tem tratamento, tem controle, então não deixe de se cuidar. Né? Quem tem obesidade, apesar de toda essa dificuldade que existe no tratamento, quando a pessoa engaja nesse tratamento, a resposta é muito boa, é fantástica, é uma mudança de mentalidade para essa pessoa que vai muito além da perda de peso. Perfeito, maravilhoso. E eu queria deixar como mensagens finais, né? O tratamento da obesidade é difícil, ele tem muitos altos e baixos, o caminho é tortuoso, mas tem jeito, como disse a doutora Juliana. Você precisa se apoiar em profissionais éticos, né, que vão te acompanhar. E se você está com esse problema atualmente, procure ajuda. E, finalmente, o déficit calórico é a pedra fundamental no tratamento da obesidade. Mas o exercício físico é fundamental e ele vai além da perda de peso. Ele interfere na sua capacidade física, na mudança, na diminuição da inflamação e fundamental para a manutenção do peso. Então, invista no exercício, mesmo que você acredite que você não está perdendo peso suficiente com ele. E, para finalizar, eu gostaria que você deixasse aí as suas redes sociais. Galera, ela também produz conteúdo na internet, produtora de conteúdo, né? Sobre obesidade, sobre vários outros assuntos. Ju, por favor, faz seu jabá aí. No Instagram é o Juliana Delfino Endócrino, e lá eu procuro trazer informações associadas realmente aí com a obesidade, climatério, menopausa, enfim. Perfeito. E meu Instagram é doutora Yara Aguiar. Me seguem lá para mais informações. E eu queria pedir para vocês, por favor, vocês viram que o assunto foi muita informação relevante. Compartilhem esse assunto, curtam, se inscrevam no canal para que a gente possa continuar levando informação de qualidade. E esse foi mais um Por Você de Coração.